E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, porque eu estou aqui para a nossa primeira aula do módulo 2. Eu adoro esse módulo. Paz e amor e 1000 na redação. Vamos trabalhar. Qual é o assunto dessa aula? É a introdução à técnica. Introdução à técnica, pessoal. Olha que legal esse esquema de redação. Já posso dizer que isso aqui, por exemplo, é um plano de texto. Mas é o plano de texto. Isso aqui é para quem quer tirar 1000 e você vai tirar 1000. Vamos lá. Aqui eu tenho, olha, meu Deus do céu, que beleza. A técnica dos 16 períodos. Grave esse nome. A técnica dos 16 períodos. Primeiro período, que você vai fazer a alusão inicial. Calma que aqui é teoria, mas nós vamos sair da teoria para a prática. A alusão inicial é quando você tem aquela frase maravilhosa daquele filósofo, daquele escritor, daquele sociólogo, daquele pensador. E aí você faz a alusão e ponto. E aí você vai para o período 2. O que é o período 2? Você olha para o tema e pensa na tese, que é o seu ponto de vista. Ponto. Período 3, argumento 1. Período 4, argumento 2. Período 5, fechamento da introdução. É isso. Mas só que eu só vou falar de introdução numa próxima aula. Hoje eu quero que vocês pensem apenas nos 16 períodos, porque aqui é a técnica dos 16 períodos. Imagine você pegar uma folha e botar 1, 2, 3, 4, 16. Bota o número 16, do 1 ao 16 e vai elaborando frase. Depois você pensa em organizar. Mas de cara eu já digo que quando você chegar no período 5, você está fechando a introdução. Vamos lá? Go on. Vamos continuar. Período 6, isso, sexto período, você vai fazer uma afirmação. Essa afirmação vamos chamar de tópico frasal. É isso, é o tópico frasal. O que é tópico frasal? É a frase, a oração, é o período que tem a ideia central do parágrafo. Pois é, meus queridos, minhas queridas, nós já estamos aqui pensando no desenvolvimento 1, mas pense só no período. Vamos lá. No período 7, você vai fazer uma justificativa. No período 8, repertório. A aula de repertório está fantástica. No período 9, o fechamento do desenvolvimento 1. Olha que beleza. Já estamos no segundo parágrafo da redação, o desenvolvimento 1. E aí você continua. No período 10, ou seja, o 10º período, você vai afirmar. É um outro tópico frasal, porque o primeiro lá foi do D1, aqui já estamos no D2. Mas segura a onda, vamos ficar só nos períodos, porque eu quero facilitar a sua vida, eu quero provar que vocês podem ter umas ideias coringas, podem ter repertório, estrutura, né, plano de texto, tudo coringa, mas que tal você fazer o seu coringa com a minha ajuda? Eu vou te dar aulas coringas e você vai fazer a sua redação coringa, numa boa. Vamos lá? Período 10, 10º período, você vai afirmar e essa afirmação é um tópico frasal. O 11º período, o P11, é a justificativa, P12, repertório. P13, 13 para algumas pessoas é um número da sorte. Aqui não é sorte, aqui é técnica, tá? Então, 13º período, vamos fazer o fechamento do desenvolvimento 2. Maravilha. E agora, já estamos caminhando para o final da nossa redação, aqui é no momento da conclusão. Vai ser o P14, você vai ratificar o tema. Se você disse lá, por exemplo, que a violência é um problema, que o desmatamento é um problema, que as pessoas na rua é um problema, você agora vai dizer que está na hora de amenizar, suavizar esse problema. Então você traz os elementos temáticos para a conclusão, é o P14. E depois, no mesmo período, você vai criar o agente. Eu vou te dar uns agentes. E aí também o meio, a ação. Eu vou te dar exemplos, porque eu vou te ajudar a fazer a redação notável. Não fica preocupado, não. O P15 é o detalhamento, que é onde muita gente perde, tá bom? E o resultado, que muita gente esquece. Não pode esquecer. Então, o P15 é detalhamento e resultado. Olha como essa técnica dos 16 períodos vai te ajudar. E o último, para finalizar, game over. P16, o 16º período. É a retomada da alusão inicial, aquela alusão que você colocou no início da redação.
Essa é a teoria. Tá? Que teoria é essa? Técnica dos 16 períodos. Vamos à prática agora, porque teoria sem prática não dá. Trouxe aqui para vocês uma redação completa. Eu adoro escrever com os meus alunos. A segunda coisa que eu gosto, e talvez até mais do que escrever com os meus alunos, é corrigir redação com vocês. E nós vamos corrigir redações aqui, porque eu sei que vocês adoram. E eu também adoro isso. Aliás, eu adoro que vocês tirem nota 1000. Então aqui nós estamos, meus queridos, com os 16 períodos. Só que agora eu estou escrevendo os 16 períodos. E vocês poderão usar o meu P1. Para fazer o meu P1, eu escolhi a escritora moderna Lígia Fagundes Telles. Eu gosto da Lígia Fagundes Telles. Então o meu P1 ficou assim, uma alusão literária, tá? Para a escritora Lígia Fagundes Telles. Mas o que seria loucura recusar a realidade ou pactuar com ela? Observe que essa alusão literária vocês poderão usar para qualquer tema. Você entendeu essa alusão? Vamos de novo lá? O que seria loucura recusar a realidade ou pactuar com ela? É isso que o Enem quer. O Enem quer que vocês façam redação mostrando que vocês estão aptos, que vocês sabem, que vocês desejam combater os problemas que existem em todo o território nacional. Então, busquem alusões que traduzam esse seu desejo, essa sua vontade de transformar o Brasil num país melhor. P2. Nessa perspectiva, é fundamental analisar as questões que envolvem o... Aí eu deixei uma lacuna para você preencher o assunto. Que envolvem o racismo, que envolvem a desigualdade. Você bota o assunto, ou seja, o tema, com mais atenção. Então aproveite aí, porque essas 16 frases vocês poderão usar para escrever, desenvolver vários temas do Enem. Que beleza, que beleza. P3. Esse assunto é de extrema relevância para a vida em sociedade, pois interfere no comportamento de todos os brasileiros. Pois é, porque todos os problemas que ocorrem em nosso país atrapalham, prejudicam, dificultam a vida de várias pessoas, de vários grupos sociais, de maneira direta ou indireta. Então essa frase está maravilhosa, o P3 está perfeito. P4, ademais, como tudo que é importante no contexto social, os impactos negativos precisam ser amenizados. Entendam, os P's, os 16 P's, precisam estar numa sequência lógica, as ideias precisam estar encadeadas, senão vocês perdem pontos na competência 4. E eu já fiz isso aqui para vocês, prestem atenção e usa isso aqui. P5, por esses motivos, intervenções são necessárias para alterar essa realidade. Então aqui, meus queridos, já fechei a minha introdução. Eu já falei que plano de texto é uma outra aula, mas eu já estou aqui fazendo com vocês o plano de texto. Aqui é um brainstorm organizado, com conhecimento, com informação de alguém que tem pelo menos 30 anos de experiência. P6. Inicialmente, vale ressaltar que no Brasil muitas pessoas desenvolvem na esfera individual e coletiva atitudes negativas. Maravilhoso. Esses 6 P's aí vocês podem aproveitar para todos os temas do Enem. Beleza, vamos para o P7. Isso acontece em alguns casos por não terem conhecimento suficiente para entender que ou aí eu deixei a lacuna, aquela mesma lacuna que eu deixei lá no período anterior para você encaixar o problema, né, apresentado pela proposta, ou seja, o assunto que faz parte do tema, o tema na verdade, né, vamos ser claros, é um problema que atinge direto ou indiretamente toda a comunidade. P8, nesse contexto, vale lembrar que o Raul Pompeia é um escritor também maravilhoso, vocês usam pouco o Raul Pompeia, ele é excelente. Certa vez escreveu, tudo ameaça os indefesos. Olhe essa frase do Raul Pompeia, meu Deus do céu, olha a frase do cara. Essa frase vocês usam para todos os temas, porque ele está falando sobre aquelas pessoas, sobre aqueles grupos sociais, sobre aqueles contextos em que alguém sai perdendo, em que alguém sofre, que é marginalizado, é excluído ou invisibilizado. P9, sendo assim, para o escritor naturalista é preciso olhar o outro com o olhar do cuidado e do respeito. Quem é o outro? Pode ser a mulher, pode ser o homem, pode ser os animais, pode ser a natureza, pode ser
qualquer coisa, né? O outro é o indefeso. Observe a sequência lógica dos P's. P10, outro sim. A indiferença e a falta de empatia, geradoras de muitos problemas, fazem parte da cultura do individualismo. Precisam ser amenizadas para se evitar o caos social. P11, como resultado dessas posturas negativas, foi construída uma sociedade que desaprendeu o que é dignidade humana e amor ao próximo. P12, de acordo com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade. Esse repertório vocês também podem usar em todas as redações. P13, seguindo a lógica do artigo supracitado, ações promovidas por determinados grupos, sem levar em consideração a qualidade de vida do outro, precisam ser contidas. Bom demais! Vocês vão aproveitar todos esses P's. Faça um teste. Pegue qualquer proposta do Enem, que já caiu, que é sempre bom analisar temas que já caíram para perceber o padrão, e tente aplicar essa técnica. Vai funcionar 100% muito bem, tá? E aí vocês depois pegam os temas, os prováveis temas que vão cair no Enem, que nós vamos colocar aqui para vocês, os prováveis temas, porque nós queremos também, quem sabe, acertar o tema. Vamos ver, né? Não temos bola de cristal, não podemos adivinhar o futuro, mas podemos, pelo menos, especular, tá? Quer acertar o tema? Converse sobre tudo. Eu converso sobre tudo. P14. Portanto, com a finalidade de amenizar a retomada do problema. Essa retomada é o que o Enem chama de manutenção do tema. Não esqueça. O governo federal, ou o ministério, ou uma secretaria, qualquer instituição, aqui é o ator social, né, que vai pensar a intervenção, junto com associação, sindicato, cooperativas, e aí vocês veem se na proposta cabe algum sindicato específico, alguma cooperativa, alguma associação específica, porque aí você ganha em originalidade, né? Devem, através de reuniões com especialistas no assunto, criar ou promover ou incentivar a criação de uma campanha, de uma delegacia, de um aplicativo. Essa frase está apenas perfeita. O 14º período é para quem tem dificuldade em achar um agente, uma ação ou meio, né? P15. Essa campanha Delegacia Aplicativo terá um alcance mundial. Prazo indeterminado de validade. Atingirá a zona urbana e a zona rural e pessoas de todas as idades. O que é isso aqui? Exemplos de detalhamentos. O que é isso? O que é o detalhamento? São características, adjetivações que vocês vão dar ou à ação ou ao meio e ao modo. Com essa intervenção, os brasileiros terão mais qualidade de vida. E é aí que muita gente esquece, mas vocês não vão esquecer, que é colocar o resultado da intervenção, e aí o 200 está perto. E o que é que falta para o P16? Fechar a sua redação. Como é que você faz isso? Voltando ao P1, ao primeiro período, voltando a Lígia Fagundes Telles. Afinal, loucura é não alterar aquilo que incomoda a sociedade. É isso aí, meus queridos. Show de bola e até a nossa próxima aula.